Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre desfraude, que é uma dúvida que as mães têm bastante, como fazer, como começar, até, na verdade, como saber que o meu filho está pronto para começar um desfraude. E tudo sem trauma, sem forçar nada, para vocês terem realmente ferramentas nas mãos de vocês para conseguirem fazer isso de forma descomplicada. Então, vem comigo nesse vídeo. Entra a vinhetinha. Desfraude, como fazer? As mães têm muita dúvida nesse assunto, porque afinal a gente não sabe muito bem como começar, como fazer de forma tranquila. E o primeiro ponto que eu acho importante a gente falar aqui é como saber que o meu filho está pronto para esse momento, como identificar esses sinais que vão te dar depois ferramentas para você conseguir fazer um desfraude de forma tranquila. Então, uma das questões que eu acho importantes, principalmente a gente entender qual que é a idade da criança que a gente está pensando que vai desfraudar. Em teoria, a gente não pensa num desfraude antes dos 2 anos de idade. Então, com 2 anos de idade, por que é interessante? Porque a criança já consegue compreender bem, já consegue entender aquilo que a gente está falando e já consegue também se expressar. Então ela já vai conseguir falar se ela quer fazer xixi, se ela quer fazer cocô, falar à vontade dela e explicar o que está sentindo. Ou até se ela está com dorzinha na barriga, se ela está com algum incômodo que pode estar atrapalhando esse processo, por exemplo. Então, antes dos 2 anos é muito difícil. Pode acontecer? Pode. E é lógico, se acontecer, ninguém vai forçar nada, porque a criança provavelmente vai dar os sinais, vai começar essa iniciativa de desfraudar antes, e ela também provavelmente já vai ter uma linguagem muito desenvolvida que dê ferramentas para ela começar. Então, acontece de ser antes dos 2 anos, mas geralmente é uma iniciativa da criança e, enfim, a gente não está forçando nada. Aliás, ninguém vai forçar nada aqui. A ideia é realmente que você entenda se o seu filho está pronto ou não. E a escola muitas vezes também ajuda, se o seu filho estiver na escola, como um aliado. Então, o primeiro ponto, idade, geralmente em torno dos 2 anos. O segundo, que a gente já falou, é a linguagem, a criança saber se expressar, saber falar. E o outro ponto é a gente saber em que fase a criança tá. Como que a gente sabe isso? Eu costumo dividir em 3 partes, que é o passado, presente e futuro. Por quê? Passado, o que significa isso? A criança, ela avisa que já fez cocô, já fez o xixi. Então ela fala xixi, xixi, e quando você vê, a fralda dela já tá sujinha. Então ela avisa depois. É porque tá incomodado, porque a fraldinha tá cheia, ou porque tá incomodado porque fez cocô, ou ela fala cocô e aí realmente ela fez. Isso é o passado. Isso não significa ainda que a criança tem um controle e uma antecipação do que ela vai fazer. Então ela já fez, ela se incomoda e avisa. Mas é um primeiro sinal. O que ela está te informando é o que ela já fez e é alguma coisa que ela já tá entendendo ali o que está acontecendo. Presente. Presente é quando a criança fez. Então ela, xixi, xixi, estou fazendo xixi, estou fazendo cocô. Então naquele momento ela já consegue se expressar e falar o que ela está fazendo ali. Muitas vezes a criança fala e ela se esconde ou fica abaixadinha no lugar ou faz uma carinha diferente, mas ela também te avisa e fala, tô fazendo xixi, tô fazendo cocô. Ou até uma criança que já tá começando a entender os sinais, ela começa a querer tirar a fraldinha, fica incomodada e vai pra um cantinho. Ou ela chega até o piniquinho, que a gente vai chegar lá também pra falar um pouco das ferramentas, o pinico, o assento redutor, não consegue fazer a tempo ou fica do ladinho do pinico ou do vaso com a fraldinha e faz, mas ela já entende que ela tem que ir no banheiro, por exemplo. E o futuro, que é um ponto que a gente entende que a criança já está pronta, é justamente isso. A criança avisa que quer fazer, ela ainda não fez. Então, eu quero fazer cocô, eu quero fazer xixi. E aí dá tempo do pai ir lá, pegar a criança, levar no vaso, o vaso com assento adaptado ou levar num piniquinho. Isso é super importante pra gente entender o processo que o seu filho tá no desfraude. Um outro ponto também que eu acho importante, que a gente tá falando aqui, é em relação a habilidades motoras. Então a criança, a pessoa fala, já pula com os 2 pés. Por que essa questão da criança já conseguir pular com os 2 pés, de certa forma, é importante? Porque se a criança consegue fazer isso, ela já tem um controle dos músculos do assoalho pélvico e ela tem um controle do esfíncter, consegue segurar o xixi, segurar o cocô.
Então, isso é uma das coisas, mas não é a única coisa. E aí a gente pensa assim, tá, meu filho já tá pronto, já parece que já tá avisando, parece que já tá começando aí esse processo. Como começar? Primeiro eu falo, tenta durante o dia primeiro, porque durante o dia é mais fácil do que à noite, porque na noite vai ter mais escapes. E durante o dia a gente consegue perguntar pra criança, você quer ir no banheiro? Ou explicar pro seu filho, olha, eu vou deixar você sem a fraldinha, e quando você quiser ir, você avisa a mamãe, o papai me avisa que eu te levo no piniquinho. E antes até disso, então lembre que você pode ter um lugar e construir um lugar lúdico para a criança, que é você trazer um piniquinho, que pode ser do lado do vaso, ou um lugar que a criança se sinta acolhida, que ela não tenha medo de sentar lá e fazer o cocô, fazer o xixi. E também conversar muito com o seu filho, que é você falar, mostrar, a mamãe tá fazendo xixi, a mamãe tá fazendo cocô, e explicar, vamos dar tchau pro cocô? Dá tchau. São coisas engraçadas, né? Mas isso tem que a gente tem que encarar isso de forma natural. Porque se a criança achar que é uma coisa estranha, que não é uma coisa legal, ela vai ter medo, ou vai segurar o xixi, segurar o cocô, e não é. A gente tem que fazer isso de forma muito tranquila, muito natural. Então, uma vez que a gente tá lá, pede pra criança, fala, e aí, você quer fazer xixi? Ó, quando você quiser fazer xixi, avisa a mamãe, avisa o papai, que eu te levo no banheiro. Tudo bem? E aí deixa a criança sem fraldinha, ou você pode até deixar, tem algumas coisas que são umas calcinhas com forrinho, ou umas cuequinhas com forrinho, que a criança também vai perceber que ela vai ficar molhada, ou vai fazer cocô. E pode acontecer, lógico, de ter muito escape. E é uma situação chatinha, né? Mas se você estiver em casa, se você conseguir ter um fim de semana ou alguns dias para fazer isso. Tendo também a escola como parceira, né, nesse processo, que vai precisar, se a gente estiver na escola, vai ser muito tranquilo. E se fizer cocô, se fizer xixi, não é para brigar. Fala, não, tá tudo bem, vamos trocar, acontece. Pra criança também não ficar triste, nem ficar com medo nesse momento e começar a segurar o xixi, começar a segurar o cocô. Isso é uma das coisas muito importantes pra gente fazer de forma tranquila. E aí, uma coisa também boa, uma coisa interessante é que a gente tem que pensar no clima, né? Então a gente acaba fazendo esse processo de desfraude, que pode demorar alguns meses, nos meses de mais calor, porque se tiver escape, se a criança ficar molhada, à noite ou até durante o dia, a gente consegue trocar a roupinha mais fácil, não vai estar frio e vai ter que trocar ou vai ter que fazer essa limpeza e tirar a roupa. Então a gente pensa no melhor conforto e até pra gente, de forma a facilitar, porque se tiver muito quente, se tiver um tempo bom, você consegue deixar a criança, por exemplo, com menos roupa e pra ela ficar mais à vontade pra ir no banheiro também. Mais dicas importantes, então, falei das fases, né, que a criança passa, falei de como levar esse desfraude de forma natural, de ferramentas. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente deve ter. Então, essas calcinhas, ou a cuequinha com forrinho, tem o piniquinho, tem o assento redutor. É importante que o piniquinho ele seja baixinho para a criança também ficar numa posição que é quase uma posição de cócoras, mas isso é muito importante para a questão de desfraude, que a gente dá um apoio pro pé da criança. Então a criança não pode ficar com o pé pendurado, né, no vasinho. Mesmo que tenha um redutor, é interessante ter uma escadinha. Ou se for o pinico é mais baixinho, a criança consegue apoiar o pé. Porque isso faz com que a criança consiga fazer a forcinha e apoiar o pé para fazer cocô. Principalmente cocô. O xixi, aí tem outras ferramentas. Mas isso é super importante, tá, pessoal? E uma coisa também legal pros meninos, tem alguns mictóriozinhos ou algumas coisas bem lúdicas que você coloca até na parede e a criança faz xixi de pé e aí tem uma boquinha de um sapinho ou alguma outra coisa lúdica que a criança vai fazer xixi e a aguinha vai girar um mecanismo ali e vai enfim, fazer barulho. Às vezes tem até pinico que faz barulho, que canta música, então tudo isso vai ajudar seu filho a ficar mais animado a esse momento. E o principal, né, gente, não forçar nada. Pode acontecer do seu filho, de repente, começar o desfraude, de repente não querer. Se, por exemplo, que muito acontece, né, se tem um membro da família que chega, então a criança tá, né, bem na cidade de 2 aninhos e vem um irmãozinho mais novo que nasceu, isso pode acontecer da criança não querer mais, querer usar fralda por causa do irmão. Não forçar, espera um pouco, espera a criança,
né, entender que o irmão chegou, porque é muita informação ao mesmo tempo. Depois aí vocês partem para a parte do desfraude mesmo. O importante é não ter pressa, a gente entender o que cada criança tem seu tempo. É por volta dos 2 anos? Mas pode acontecer de ser mais tarde. E se por acaso a criança, né, passou lá dos 4 anos, ou tá sendo um processo muito doloroso, ou a criança tá aprendendo cocô, tá aprendendo xixi, ou acontecendo alguma coisa dessa forma, procure o seu médico, procure o pediatra, procure orientação adequada para você descartar outras coisas e também não correr risco de nada. Sempre tem orientação e o seu pediatra ao lado para acontecer isso de forma tranquila. Então, gente, esse foi o vídeo sobre desfraude. Dei várias dicas legais, espero que vocês gostem também. Então, coloquem seus comentários, dúvidas que vocês têm, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, porque assim a gente tem mais como colocar e entregar conteúdo para vocês. Peço para vocês fazerem isso, para a gente, né, ter mais interação aqui. E muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.